Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risônia de Araújo e é sempre um prazer, né, estar novamente aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Aula 39 tem como objeto de conhecimento romantismo no Brasil, contexto de produção, romantismo no Brasil, características, romantismo no Brasil, primeira geração, Gonçalves Dias, e o detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário. Observações quanto à estética predominante do período literário. Estudo do estilo de produção literária do poeta romântico Gonçalves Dias. É isso aí, vamos começar a nossa aula. É isso aí, nós falamos sobre o romantismo, né? A gente vai falar sobre o romantismo no Brasil. E por que eu estou aqui nesse cenário? Que a gente vai falar especificamente da primeira geração romântica. Então, por isso que eu estou nesse cenário com a indígena, a natureza, tem tudo a ver com o que vai acontecer na nossa aula. Então, a gente vai, antes de tudo, a gente vai ver o contexto histórico. É importante que saibamos o que estava acontecendo na época para a gente poder entender por que que os autores escreviam desta forma e não daquela, né? Então, por quê? Como estava o nosso meio social nesta época? Então, vamos assistir a um vídeo com a professora de História. Ela vai falar para vocês, né, tudo o que estava acontecendo naquele momento, tá? Então, vamos assistir ao vídeo. Olá, queridos. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e estou aqui para falar, então, um pouco sobre o período imperial do Brasil. Ele começa a partir, de 1822, quando nos tornamos independentes, então, lá de Portugal. Ou seja, nós vamos ter, então, aqui a formação do primeiro reinado, que é com Dom Pedro I, tá? Então, esse primeiro reinado, ele começa de 1822 e vai até 1831. É deste período que nós vamos ver, então, a primeira Constituição do Brasil, que ela é de 1824, e nós vamos ver também que a administração do Pedro I, ele de certa forma ganha impopularidade, visto que ele quer ser, então, um monarca absolutista aqui no Brasil, tá? O que acontece? A partir de 1831, ele se envolve numa disputa lá em Portugal também. Por quê? O irmão dele usurpa o trono de sua filha, Maria da Glória. Então, ele está administrando o Brasil e, ao mesmo tempo, pensando também nessa sucessão lá de Portugal. A partir de 1831, depois que ele ganha grande popularidade, ele parte para Portugal para tentar reaver, então, este governo para sua filha. E nós temos, então, aí, nesse período, esse período de abdicação, aonde ele abdica para uma criança de 5 anos de idade, que é, então, Pedro II. Mas, como ele é menor de idade, nós temos no período, então, de 1831 até 1840, o período das regências, tá? Aonde administradores, eles vão, então, administrar o Brasil até que o Pedro II, ele cresça, tá? Então, neste período regencial, o Brasil, ele vai ter um certo problema. Por quê? Porque vão explodir algumas revoltas. Vou citar aqui a cabanagem para vocês, que foi uma revolta do norte. Então, olha só, e em várias outras partes do Brasil também tivemos, outras revoltas. E isso faz com que a classe conservadora que está administrando o Brasil, juntamente com os regentes, a fazerem o quê, A maioridade, então, do Pedro II, que assume o governo, com 15 anos incompletos. Então, a partir disso, 1840 até 1889, nós temos aí o segundo reinado, que durou quase 50 anos, então, no nosso Brasil, tá? Nesse período aqui, o que nós temos? Uma monarquia conservadora. Agora, quem é o regente é o Pedro II. O Brasil, então, ele é um Brasil de escravizados, de grande latifúndio, principalmente a economia do café, a economia da borracha. E, claro, esse Brasil, a grande mão de obra dele, ela é voltada, então, para o latifúndio, e as exportações,
elas são, então, para esta economia, para exportar café, para exportar, então, aí, né, a nossa borracha amazônica. Muito bem, deu para entender, né, um pouquinho do que estava acontecendo no nosso contexto histórico. Então, o romantismo, né, ele surgiu através de uma obra chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Então, vocês vão conhecer aqui o livro. Veja, olha, Suspiros Poéticos e Saudade, do Gonçalves de Magalhães. Então, este autor, né, ele quem abriu, né, o romantismo no Brasil com esta obra, Suspiros Poéticos e Saudades, né? Então, a gente vai ver aqui um pouco dessa trajetória dele, né? Que os Suspiros Poéticos e Saudades abre oficialmente o romantismo brasileiro, apresentando em seu prefácio as posturas do poeta contra o artificialismo clássico e a favor da livre expressão. Então é isso aí, né? Então foi a primeira obra do romantismo, né? Gonçalves de Magalhães que trouxe, e agora a gente vai conhecer, né, as características, a gente vai ver aí neste momento as características gerais, tá, do romantismo no Brasil, porque depois a gente vai trabalhar, né, separadamente. A gente vai ver por geração, porque cada geração ela vai ter, né, suas características específicas. Então, as características do romantismo, de modo geral, no Brasil: liberdade formal, eles lutavam, né? Vocês lembram, né, que já estudaram o arcadismo. Claro que quando surge uma nova escola, ainda traz, né, ainda traz algo bem parecido, ainda traz um pouquinho das características da escola anterior, quando inicia, né? Então, o arcadismo ele prezava muito pela natureza, pelo simples, né? Então, nós temos nessa liberdade formal agora no romantismo, que eles querem acabar com essa formalidade das escolas clássicas, né? Eles querem mais liberdade para escrever, sem muitas rimas, né? Os versos livres. Então, era isso que queriam. Nacionalismo, valorização das manifestações populares, né? Também é uma das temáticas do romantismo, assim como indianismo e regionalismo. Então, vai ser, né, os trabalhos voltados para a natureza, para a pátria, para a região, para o indígena. Então, vai ser essas temáticas mais abordadas no primeiro momento, tá, do romantismo. Sentimentalismo, né, aí traz as emoções, os sentimentos, né, eles vão transbordar aí de emoções, de amor, né? Subjetivismo, né? Se tem sentimentalismo, tem subjetivismo e individualismo. Por quê? Se eu trago, né, em minhas obras, os autores trazem suas obras, sentimentos, emoções, coisas do eu, né? Então tem individualismo, porque cada um, né, pensa diferente, tem seus sentimentos individualmente. Continuando, religiosidade é outra coisa, né, que os românticos, os autores românticos prezam, né, pela religiosidade. Eles vão manter, né, essa prática. Idealização da mulher, do herói, do tempo, do espaço. Eu digo idealização da mulher, porque vai ter uma época aí que vocês vão ver que eles vão se apaixonar perdidamente, né? Então, vão idealizar essa mulher. Muitas vezes nem existe, só na cabeça deles, só na imaginação. O herói, né? A idealização do herói, principalmente o indígena, né?
ele vai idealizar, não como eles são realmente, eles vão ter eles como o herói do Brasil, né? Vão trocar pelo herói clássico, né? Antes. Então, agora o herói, né? Ele é responsável por tudo no Brasil, é o indígena, né? Então, isso aí eles prezam bastante. Pessimismo. Nada, né, não vai melhorar, não pretendo pensar nos valores sociais, não pretendo fazer minha crítica, e nesse momento do pessimismo, gente, porque dependendo da geração, eles vão pensar diferente, vocês vão observar isto. Denúncia das desigualdades sociais e pela defesa da liberdade. Então, vocês já viram que já vai ter gente que vai se preocupar, né? Então, nós temos a primeira geração, a segunda e a terceira, e vocês vão já verificar. A poesia romântica, feita no Brasil durante o romantismo, foi dividida pelos críticos em 3 gerações, em 3 etapas, né? Em 3 momentos. Então, a gente vai ver o nacionalismo e o ufanista, né? O indianismo e a valorização da natureza, isso na primeira geração, que são chamados de poetas nacionalistas, porque eles vão valorizar essas temáticas, né? A pátria, vão valorizar o índio, né? E também a natureza. São suas principais características. Então, vamos pensar, na primeira geração, né, a gente tem essas 3 temáticas fundamentais. Tá? Então, veja que no início, né, lá no arcadismo, né, eles valorizam muito o campo, né, a natureza, a simplicidade. Então, quando inicia outro estilo literário, ele ainda traz o resquício, né, da antiga. Então, a primeira geração, vem trazendo ainda, né, esta valorização da natureza. E os principais representantes quem são? Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias, principalmente na poesia. Na segunda geração, a segunda geração foi chamada de byroniana ou ultrarromântica. Porque George Byron, quem criou, né? Por isso byroniana. Então, esta segunda geração já não vai mais se preocupar com as temáticas que da primeira geração. Então, ele vai se preocupar agora com outras temáticas, que é aí que vai entrar o sentimentalismo, tá? Tem como marco uma visão pessimista e decadente da vida e da sociedade. Não acreditam mais em nada, né? Não pensam em melhorias. Então, eles querem se afastar. Na segunda geração, eles não querem saber de problemas, eles querem fugir. Então, essa decadência da vida e da sociedade é uma visão, né, bem pessimista da segunda geração. O sofrimento amoroso, a valorização da morte, eles acham que a morte é onde vai acabar tudo, né? Então, é o final de todos os problemas. A tristeza, a melancolia e o misticismo. Então, a segunda geração ela é bem pessimista mesmo, né? A terceira geração, veja a mudança, né, de pensamento e a mudança de visão de mundo. A terceira geração chamada de condoreira. Por que condoreira? Referência ao condor, a ave que voa alto e tem visão privilegiada. Poética marcada pela denúncia das desigualdades sociais e pela defesa da liberdade. Já na terceira geração, já é no final do romantismo, aí sim eles já vão abrir os olhos e ver, né, as mazelas
da sociedade, já vão se preocupar, principalmente quando se trata de escravidão, que é o caso da terceira geração que aborda demais, né? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham, né, compreendido essa diferença das gerações, tá? Para a gente poder continuar com a primeira. Então, a primeira é o quê? Nós vamos falar de natureza, né? Vamos falar da pátria, do indianista, já falei da natureza, né? Da pátria, então tudo que há, do herói, então vai ser esta. Da segunda, já é esse lado muito pessimista, é amor, é paixão, né? Muita tristeza, é muita melancolia. E a terceira já tem uma visão de mundo, né, mais distante, vendo já as dificuldades, as mazelas da sociedade. Então, a gente vai agora assistir a um vídeo de Gonçalves Dias, que é o representante da nossa poesia romântica. Filho de português com uma mestiça, sofreu preconceito. Fez os primeiros estudos no Maranhão, seu estado natal, e completou-os em Coimbra, onde cursou Direito. Em 1845, voltou ao Brasil e trouxe na bagagem boa parte de seus escritos. Fixou-se no Rio de Janeiro e publicou sua primeira obra, Primeiros Cantos, 1846. Fez várias viagens pelo país e escreveu um Dicionário da Língua Tupi. A musa de seus escritos é Ana Amélia. O escritor tentou casar-se com ela, porém a família não aceitou por preconceito. Voltou para a Europa em 1862 em busca de tratamento para problemas de saúde, mas não obteve sucesso e morreu durante um naufrágio na sua volta ao Brasil. Então, isso é um pouco, né, do nosso escritor Gonçalves Dias. Então, vamos agora nos concentrar na primeira geração romântica. Então, Gonçalves Dias, um dos representantes, né? Você viu que foi introduzido o romantismo no Brasil, Gonçalves de Magalhães, né? Com a obra Suspiros Poéticos e Saudade. Mas Gonçalves Dias, né, ele veio com os poemas, né, também com muito destaque. Então, criou uma poesia voltada para o indígena e para a natureza. Você verá que nas suas poesias ele está sempre exaltando a natureza, né? Tá sempre exaltando o indígena. Este é o principal tema de suas poesias. Sua linguagem é simples e acessível. Tenho certeza que você conhece, né, os poemas de Gonçalves Dias e, se não conhece, vai gostar, porque é uma linguagem bem acessível, que não é coisa de todas as escolas, todos os movimentos literários, né? Tem alguns movimentos que você quase não entende a obra, né, o que está escrito. Mas o Gonçalves Dias ele tem uma linguagem muito acessível. Então, vamos ver a poesia épica que ele traz também. Então, a poesia épica, o que é que traz? Vocês veem que a épica, né, são as narrativas mais longas, né? Então, vai contar os feitos. Nessa poesia épica, nas narrativas, vai ter sempre personagem, vai ter o ambiente, vai ter o tempo em que se passa, né? Então, tudo isso, diferente da poesia lírica, que a gente vai ver. Então, a época, o que é que traz nesta poesia épica? Canta os feitos heróicos dos indígenas valorosos, porque para eles, né, era tudo. Vou dizer que era o herói, né, o que ia salvar a pátria. Então, substitutos da figura do herói medieval e europeu, porque no romantismo pensou-se, vamos fazer uma literatura, né, mais brasileira. Então, vamos trazer o que nós temos na nossa terra, os nativos, né, o que estão aqui, vamos valorizar. É isso que nós temos que fazer daqui para frente. Vamos deixar esse pessoal para lá, esses heróis lá da Idade Média,
não tem tanto sentido mais, então vamos começar a valorizar nossa terra, né? As coisas que estão lá. Então, o herói, né? A figura do herói. Então, nós temos algumas obras que traz nesses cantos heróicos dos indígenas valorosos, que é Juca Pirama, os Timbiras, Canção dos Tamoios. Isso na épica, porque a épica conta uma história, né? Na lírica, o que é que ele traz na lírica? A lírica vem muito nas poesias, né? Lírica, porque na Idade Média os poemas eram cantados, né? E tinha um instrumento chamado lira, né? Que era acompanhado, por isso ficou poesia lírica. Principais temas: a pátria, a natureza, Deus, a figura do indígena, o amor não correspondido, a solidão e o medievalismo. Ele já traz, veja aí que ele não trabalhou só com essas temáticas principais, né? Ele já trouxe um pouquinho aí do amor não correspondido, que já vai, né, abrir margem para a segunda geração, e a solidão. Temos mais a rica construção formal equilibrada, sem cair nos exageros românticos, né? Então, nessa parte, ele não é tão exagerado quanto a segunda geração, mesmo que ele fale sobre amor, sobre paixão, ele é mais contido aqui, porque temos que pensar que estamos ainda na primeira geração. E temos obras, né, com essas características, Canção do Exílio, que é uma das principais, né, e primeiros cantos, segundos cantos, cestilhas de Freentão e últimos contos. Mas essa Canção do Exílio, tenho certeza que vocês conhecem, gente, já ouviram, né, alguma vez, e é uma canção, né, um poema maravilhoso que exalta a natureza, né? A faceta lírica de Gonçalves Dias. Além da faceta indianista, né, aquilo que o olhar dele sobre o indianismo, o poeta também apresentou um lado lírico, abordando a natureza, saudosismo ligado à pátria e à mulher amada, o amor, a solidão e a morte, entre outros temas. Então, falando nisso, né, a gente está falando que Canção do Exílio, eu tenho certeza que vocês vão gostar, já leram, já ouviram em algum lugar, e a gente vai agora colocar aqui para vocês. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Olha aí, até me emocionei, né? Muito linda essa poesia. Então, gente, aí é um exemplo, né, da valorização da pátria, fala da nossa terra, tudo que há de bonito, até do céu, né? Ele fala do tanto que é bonito. Então, nós temos aí o exemplo de um poema lírico, né? Agora vamos assistir um poema épico, Juca Pirama, vamos lá? Gonçalves Dias, Juca Pirama, 1851. Narra a história vivida por um indígena tupi que cai prisioneiro de uma nação inimiga, os Timbiras. O drama do prisioneiro reside nos sentimentos contraditórios
provocados por sua prisão. De um lado, deseja morrer lutando, como guerreiro corajoso. De outro, deseja viver para cuidar do pai cego. O indígena é liberto e promete se entregar assim que o pai morrer. Mas os timbiras não acreditam em seu argumento e acusam-no de covarde. O indígena reencontra o pai, que percebe o cheiro das tintas e os ornamentos do ritual, e então renega o filho, levando-o de volta à tribo timbira e pedindo que seja sacrificado. Ele luta bravamente, provando que não é covarde, e se transforma em mito nas tradições da cultura timbira. Olha aí, então, olha, é um exemplo, né, da obra épica, está contando, narrando uma história com seu tema preferido, indianismo, né, nessa área, né, ele vai contar toda uma trajetória, uma história, vai narrar um fato também, não só na poesia. Então, o indígena foi escolhido como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. A figura do homem nativo substituiu o herói medieval europeu em nossa literatura. O indígena era visto como bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. Por que era idealizado? Porque não era realmente, de fato, como eram os indígenas, né? Não, eles idealizavam, achavam que eles podiam fazer muito mais na cabeça deles. Então, isso tudo é obra da imaginação, né? Porque um poeta, a principal ferramenta é a imaginação, né? Então, sem isso, ficaria complicado. Então, vamos para mais um poema para a gente identificar algumas características. Então, o poema Canto do Piaga. Pelas ondas do mar sem limites, basta selva sem folhas e vem, né? Cerrada, basta cerrada selva, e vem, aí vem, hartos troncos robustos gigantes, vossas matas, tais monstros contêm, hartos, que é fortes troncos, né? Traz embira dos cimos pendentes, embira é o cipó, os cimos, cumes, picos, brenha expressa de vários cipó, dessas brenhas contém vossas matas, tais e quais, mas com folhas, é só brenha, mata cerrada, né? Negro monstro sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. É negro monstro, o casco das naus, e brancas asas, as velas das naus. Ó que foi das entranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar, estrutura das embarcações, esse marinho arcabouço. Nossas terras demanda fareja, esse monstro que vem cá buscar? Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-los a filha, a mulher? Vem trazer-vos crueza impiedade, dos cruéis do cruel Anhangá, espírito maléfico Anhangá, né? Vem quebrar-vos a massa valente, arma usada para a defesa, essa massa. Profanar monitores maracá, que é o chocalho indígena usado em cerimônias religiosas. Então, deu para perceber, né, que dentro desses poemas sempre estão falando, né, das temáticas da primeira geração, natureza, né, os povos originários, os indígenas, que nós falamos. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, né, o assunto da nossa aula de hoje, romantismo, primeira geração, e até a próxima aula.